Imagine você com apenas 14 anos de idade, recebendo propostas de time como Real Madrid, Barcelona, Manchester City e Milan. Parece surreal, não é mesmo? Bom, foi isso que aconteceu com um jovem chamado Hakim Mastur, que foi apelidado de o novo Ronaldinho Gaúcho. Mas a verdade é que esse jogador enganou todo mundo, inclusive os times que o contrataram. Ficou curioso? Então deixa seu like e bora conhecer a história maluca desse falso craque. Um início brilhante. Aqui no Brasil, vez ou outra ouvimos falar de um jovem promissor que será o próximo Neymar. E os clubes europeus também estão de olho nesses próximos craques brasileiros. Inclusive, é cada vez mais comum que esses jovens jogadores saiam do Brasil muito cedo, às vezes nem tendo feito sua estreia como profissional. Esse era o caso de Hakim Mastur. O jovem que nasceu em Marrocos e morava na Itália, bem cedo começou a chamar a atenção do mundo todo por causa de sua habilidade com a bola. Ele jogava pelas categorias de base de um modesto clube da Itália, chamado Reggiana Giovallini. Mas o que o fez ficar conhecido foram alguns vídeos postados no YouTube. O garoto desfilava nos gramados, driblando seus adversários, como se fossem apenas cones. Além disso, ele passou a ficar famoso também por ser muito bom fazendo freestyle. Toda a atenção que Mastur passou a receber começou a interessar empresários do mundo todo. E quem conseguiu se tornar o representante do garoto foi o polêmico Mino Raiola, conhecido por agenciar os principais craques do futebol mundial. Logo, Raiola conseguiu várias propostas de contrato pelo jovem Mastur. Todos os maiores times de futebol da Europa estavam disputando um contrato com o garoto, isso quando ele tinha apenas 14 anos. E o escolhido por Mastur foi o Milan, não só por ser um time italiano, o que o ajudaria a ficar perto de sua família, como também por ser a melhor oferta financeira. E se ele já era famoso antes, agora é que Mastur despontou de vez. Cada vez mais famoso. Várias empresas queriam o garoto para propagandas e campanhas publicitárias. E, obviamente, o jovem aproveitava cada oportunidade para mostrar seu futebol. Em 2014, a Red Bull o levou para fazer um desafio com ninguém mais, ninguém menos que Neymar. O craque brasileiro tinha se transferido para o Barcelona e, com as boas atuações logo em sua primeira temporada, ele também chamava a atenção do mundo da bola. Neymar já tinha participado de alguns eventos de freestyle e, por isso, a Red Bull propôs um desafio entre Neymar, a principal estrela brasileira, e Mastur, a maior promessa do momento. Quem você acha que ganhou? Se pensou em Neymar, está completamente enganado. Enquanto o brasileiro errou em uma embaixadinha ou outra, Mastur foi perfeito e foi considerado o vencedor daquele confronto. Incrível, não é? Depois disso, se havia alguém com dúvidas de que aquele jovem seria um grande jogador, agora não havia mais. Na verdade, para alguns torcedores, era apenas questão de tempo para que Mastur ganhasse um prêmio de melhor jogador do mundo. Mas a história não para por aí. Naquele mesmo ano, o Milan foi atrás de uma autorização especial para que ele integrasse o time principal. Para quem não sabe, no campeonato italiano, a idade mínima para um jogador fazer parte de um elenco profissional é de 16 anos. Mas o Milan conseguiu a autorização e quando Mastur tinha apenas 15 anos, ele já treinava ao lado de craques renomados como Kaká e Robinho. Pouco tempo depois, ele foi convencido a fazer parte da seleção marroquina, o que o tornou o jogador mais jovem da história a vestir a camisa do Marrocos. Pois é, torcedor, parecia não haver limites para aquele jovem promissor, mas logo a verdade foi revelada para o mundo do futebol. Decepção no Milan. Apesar de ser integrado no time principal do Milan, Mastur não foi bem nos treinos e o técnico Filip Inzaghi o mandou de volta para as categorias de base. Até aí tudo bem, afinal ele ainda era muito jovem e é normal que não conseguisse treinar em alto nível. Além disso, apenas treinar ao lado de vários craques deve ter ensinado muitas coisas a Mastur e a torcida do Milan ainda tinha fortes esperanças no jovem. Após 2 anos nas categorias de base, ele foi promovido em definitivo
definitivo para o time principal. Mas naquela altura, Mastur não teve muitas oportunidades e a direção do Milan achou melhor o colocar para empréstimo, onde ele poderia encontrar um time que desse mais minutos em campo. Assim, em agosto de 2015, ele se transferiu para o Málaga, um clube espanhol. O contrato de empréstimo era de 2 anos e a torcida do Milan ficou de olho no campeonato espanhol, prontos para acompanhar a maior promessa de seu time. Mas eles acabaram se decepcionando. Mesmo em um elenco mais fraco que o Milan, Mastur não conseguiu oportunidades de atuar como titular e tudo o que fez nos gramados espanhóis foi jogar por 5 minutos em uma partida contra o Real Betis. No fim das contas, o time espanhol rescindiu o contrato de empréstimo 1 ano antes do previsto. O garoto também não teve mais chances na seleção do Marrocos e seu declínio no futebol já era visível. Apenas alguns dias depois de voltar ao Milan, Mastur foi emprestado novamente, desta vez para um time holandês chamado Zwolle. Mas novamente, o jovem que antes era chamado de um novo Ronaldinho decepcionou a todos. Pelo time profissional, ele jogou apenas 6 jogos, sem conseguir fazer nenhum gol ou assistência. 1 ano depois ele voltou ao Milan, mas dessa vez as coisas eram diferentes. Se antes a torcida ficava ansiosa para o ver jogar, agora eles já estavam completamente desiludidos. Algum tempo depois, seu contrato com o Milan acabou e o clube decidiu não renovar. Nenhum outro clube quis oferecer um contrato para Mastur. Tudo parecia perdido, até que uma luz no fim do túnel apareceu. A última oportunidade. Após 1 ano sem contrato, Mastur recebeu uma proposta do Lamia Futebol Clube, que joga a primeira divisão do campeonato grego. Aquela era a chance que ele precisava para mostrar ao mundo que ele conseguiria se tornar um grande jogador de futebol. Mas novamente, as coisas não saíram como planejado para Mastur. Sua passagem pelo time grego não deixou saudades, e a única coisa pelo que ele é lembrado lá é por ter abandonado seu clube por 2 meses. Após romper seu contrato com o Lamia, quem apareceu para lhe dar uma nova chance no futebol foi o mesmo time que o contratou ainda criança. No fim de 2019, Mastur voltava a vestir a camisa do Reggiana Giovallini. Mas com seu fraco desempenho nos treinos e com a pandemia mundial que começou em 2020, Mastur acabou rescindindo seu contrato. Hoje, com apenas 23 anos, ele está novamente sem clube e sem nenhuma esperança de conseguir algum contrato. Ao todo, ele só conseguiu marcar 2 gols como profissional e jogou pouquíssimos jogos como titular. Mas você deve estar se perguntando o que aconteceu com esse jovem para ir de uma das maiores promessas do futebol para uma total decepção, não é mesmo? Bom, vamos descobrir a resposta. Por que não deu certo? Existem alguns motivos para explicar o fracasso de Mastur. Muitos dizem que ele sempre foi um daqueles jogadores que são só marketing. Mas a verdade é que Mastur tinha sim muita habilidade e seus vídeos estão aí para provar isso. Gattuso, que foi um de seus ex-treinadores, disse algo que explica o mau desempenho do jovem. Falamos muito ultimamente, cheguei inclusive a ameaçá-lo porque era mais famoso pelos seus vídeos do que pelo seu desempenho futebolístico. Agora já não faz isso, porque ameacei lhe partir os dentes. Um bom jeito de motivar um jogador, não é? Mas brincadeiras à parte, isso talvez explique o que aconteceu com Mastur. Toda a atenção que ele recebeu da mídia ainda muito jovem pode ter feito esquecer o principal em sua carreira, treinar duro para se tornar um jogador decisivo. Afinal, dribles e brincadeiras com a bola chamam a atenção, mas não ganham jogos. E Mastur foi o exemplo perfeito de que para se tornar um bom jogador, não é necessário apenas habilidade. Mas diz aí, qual a sua opinião sobre essa eterna promessa? Será que ele ainda vai conseguir dar a volta por cima? Gostaria que ele fosse contratado pelo seu time? Deixe sua resposta aí nos comentários e não se esqueça de deixar seu like nesse vídeo e de se inscrever no canal. Um outro jovem promissor que acabou não dando muito certo foi Fábio Paim. Clique no vídeo que está aparecendo na sua tela e entenda o que aconteceu com esse jovem, que já teve a fama de ser melhor que Cristiano Ronaldo.